Número 8. A câmera do quarto. No dia 20 de maio de 2026, uma mulher chamada Tara recebeu um alerta de movimento vindo da câmera instalada no quarto da filha, e quando ela foi assistir à gravação, viu algo que até hoje não consegue explicar. Já eram 1h47 da madrugada. A filha dela acorda assustada depois de ouvir sons estranhos dentro do quarto. Dá para perceber que a menina fica claramente com medo. Ela se encolhe debaixo do cobertor tentando se esconder, quando de repente o edredom começa a levantar sozinho. E o mais estranho é que não parece ter sido a criança puxando, porque logo depois acontece de novo. E se tivesse sido ela, o travesseiro e o lado da cama dela também deveriam se mover. Mas o travesseiro praticamente fica imóvel o tempo inteiro. Além disso, outros sons estranhos podem ser ouvidos dentro do quarto e, em determinado momento, uma voz baixa aparece no áudio. Muita gente diz que parece a voz de uma mulher idosa. Logo depois, uma espécie de orbe cruza o quarto rapidamente. Segundo Tara, a casa onde elas vivem pertencia à avó dela, que faleceu pouco mais de um ano antes. E por isso, ela acredita que talvez fosse a avó visitando a bisneta durante a noite. Comente aqui. O que você acha que é? 7. O quarto da nova casa. Uma usuária do TikTok chamada Amanda tinha acabado de se mudar para uma nova casa, quando começou a sentir que tinha alguma coisa errada naquele lugar. Nas primeiras semanas, os vídeos dela eram completamente normais. Limpeza, organização, mostrando os cômodos da casa. Até que um dia, ela publica um vídeo completamente diferente dos outros. Dessa vez, falando sobre um quarto específico da casa que estava deixando ela extremamente desconfortável. So, I just moved into this house like 2 weeks ago, but I am extremely afraid of this room back here. I've only been in it 4 times. The first time was to come and look at the house, and I looked at it, and then the second time was to get a bed frame that was up here. The third time when my sister was here, and the fourth time to put these boxes up here. And that's where I went, to the top of the stairs. Literally the top of the stairs, because I was too scared. But this is now my 5th time up here. Tell me why. What was that? Okay, I think it's the neighbors, I'm not sure. But why is there 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 over there, and there's 3 behind. Why is there 21 mattresses up in this room? This hole on the other side of it, it leads to a big open space that I'm fucking petrified of. I only looked in there once. What is that noise? I think it's my neighbors. Okay, I think they're underneath this room, which is not a part of my house. I think it's the garage, which the downstairs people get.
this door, or this thing, I put this up last time I was up here. Wait, let me turn my flashlight on. Okay, flashlight is on? No. On. Flashlight can't be on. Okay. There's a whole other couple of rooms back there. I'm too scared. Just put that back up there. I think it's the whole rest of... Oh shit. O lugar ficava na parte de cima da casa e tinha um clima estranho que ela não conseguia explicar. Enquanto grava, ela mostra um espaço de madeira aberto na parede, quase como um acesso escondido para outra parte da construção. Depois que o vídeo viralizou, algumas pessoas começaram a comentar dizendo que reconheciam aquela casa. E, segundo esses comentários, um antigo morador também acreditava que havia algo perturbando ele naquele lugar. Alguns afirmavam até que o homem começou a beber por causa das coisas que aconteciam na casa, antes de finalmente ir embora. Poucos dias depois, Amanda publica outro vídeo, dessa vez mostrando que uma espécie de tampa de madeira daquele espaço escondido havia se movido sozinha. Okay, I picked my mom up from Toronto yesterday, and I wanted to show her the house. So of course, I showed her the spooky room. And I must have left the light on up there. I don't remember leaving the light on. But I stood at the bottom of the stairs and I made my mom go up the stairs. And I was like, Mom, look into that wooden spot over there. And she's like, what wooden spot? That's because it's down there. Yeah, no. There's cushions back there. No. I told my ex about it and he said that it was probably the draft that did it. I don't know, I'm gonna put it back up. Okay, it is secret, so maybe it did slip. Maybe I'm just being a little bit crazy. The draft from there is insane. Okay, how do I get this to stay up here? Okay, I think that's good. I think that's secure. If I come up here again and that's on the ground, I'm gonna lose my shit. This is actually a nice wardrobe. I wonder if I can carry that downstairs. That is nice. I hope that's my foot tracks. Can't even see out the window today. Oh, that's a nice picture. That'd go nice in my kitchen. Oh. Okay, so it must have been the draft. I'll have to get somebody to come and nail that on or something, or I'm gonna do that actually. I'm gonna go get some nails right now, because fuck that. Fuck that. Fuck that shit. Ela tenta se convencer de que talvez fosse apenas vento, ou
alguma corrente de ar. Então, coloca tudo no lugar novamente. Mas deixa claro que, se aquilo aparecesse aberto outra vez, ela perderia completamente a coragem de voltar ali em cima. Só que a situação piora. Amanda começa a perceber que a porta daquele quarto estava abrindo sozinha. E o detalhe mais estranho, isso sempre acontecia quando ninguém estava olhando. As pessoas então sugerem que ela deixe uma câmera gravando o local. E foi exatamente isso que ela fez. Was it open? I don't know. You didn't look? No, I don't want to fucking know. I don't want to know. Só que as gravações não trouxeram nenhuma resposta simples. Na verdade, deixaram tudo ainda mais estranho. Pouco tempo depois, Amanda publica outro vídeo que deixou a situação ainda mais assustadora. Ela conta que saiu de casa por alguns minutos e, quando voltou, encontrou todas as cadeiras da mesa completamente fora do lugar. I am freaked the fuck out. I just got home and tell me why my chairs are like this. Like, what the fuck? I literally still have my coat on. I come walking through the fucking... Oh my god. I'm like shaking right now. I just went and dropped my daughter off to her dad's house. And all the chairs were around the table. What the fuck? Oh my god. I need to call my mom. Ela chega a gravar o momento logo depois de entrar em casa, ainda de casaco, claramente desesperada e tremendo. Olha, sinceramente, esse caso fica ainda mais estranho quando você junta tudo. Os barulhos, as portas se movendo, as coisas mudando de lugar e aqueles cômodos escondidos no fundo da casa. Então fica a pergunta: Amanda estava lidando com algum tipo de espírito? Ou será que alguém estava morando escondido dentro da casa dela esse tempo todo? E pensando por esse lado, talvez a verdade seja ainda mais assustadora do que algo paranormal. Número 6. Ela matou a gente. No dia 31 de julho de 2022, uma jovem chamada Mackenzie Shirilla dirigia um Toyota Camry em Ohio junto do namorado Dominic Russo e do amigo Davion Flanagan. Segundo relatos, o relacionamento entre Mackenzie e Dominic era extremamente tóxico e ela já teria feito ameaças no passado, inclusive dizendo que poderia bater o carro com os dois dentro. Naquela noite, acredita-se que os dois começaram uma discussão dentro do veículo e pouco depois, algo terrível acontece. Mackenzie acelerou o carro a mais de 160 km por hora antes de perder o controle e causar um acidente devastador. Dominic e Davion morreram, mas Mackenzie sobreviveu. O caso ficou ainda mais revoltante depois que vídeos dela apareceram nas redes sociais meses depois, aparentemente festejando normalmente, sem demonstrar remorso, mas durante a prisão dela, algo extremamente estranho acabou sendo registrado pela câmera policial. I'm Detective Jesus. I'm the one who's been investigating the crash. You're under arrest for aggravated murder ×2. Okay? Yeah. That's your head going in.
Okay? Depois que Mackenzie entra na viatura, uma voz sussurrando pode ser ouvida dizendo: "Ela matou a gente." Muita gente acredita que seriam as vozes das vítimas tentando revelar a verdade. Outros dizem que pode ter sido apenas algum ruído interpretado de forma errada. Okay? Mas o caso terminou com Mackenzie sendo considerada culpada por várias acusações graves, incluindo homicídio. Ela foi condenada a 15 anos, podendo ainda evoluir para a prisão perpétua. E só poderá pedir liberdade condicional em 2037. O que temos de concreto é isso. Agora, se aquela voz realmente dizia aquilo, aí já é outra história. Okay? 5. A irmã do outro lado. Uma mulher chamada Devin começou a perceber um comportamento estranho na filha mais nova conforme ela ia crescendo. Segundo ela, a menina sempre foi muito alegre, mas com o passar dos meses, algumas atitudes começaram a chamar atenção. Às vezes, a criança ficava olhando fixamente para algum canto vazio da casa. Em outras ocasiões, era vista rindo sozinha no quarto durante a madrugada, como se estivesse brincando com alguém invisível. Até que uma noite, a câmera de segurança do quarto registrou algo que deixou Devin completamente sem reação. Já era tarde da noite, mas a filha dela ainda estava acordada na cama, rindo, olhando para algum ponto do quarto e então chamando um nome. Jaida. Ela chama esse nome 2 vezes. E logo depois, uma voz responde. O detalhe assustador é que Jaida era a irmã mais velha da menina, uma criança que morreu em 2017 aos 3 anos de idade. E a filha mais nova de Devin tinha apenas 15 meses, ou seja, ela nunca conheceu Jaida, nunca viu ela pessoalmente e supostamente nem saberia quem ela era. But I've never talked to her directly about her. She's only 15 months, so obviously I do plan to tell her about her, eventually show her pictures, videos, all that. But with her being only 15 months old, it's not something that I've even thought about doing it. So she's probably heard us mention her name, but I don't even know that she would know what we were talking about or who she is or anything like that. So that is what makes it kind of a bit crazier is no, I've never talked to her about her or anything like that. And actually, after I posted this the next day, I did show her a picture of Jada and she smiled so big. I was like, Jada! So it's just so crazy. I honestly think I'm still just... Para Devin, isso é um sinal de que a filha que faleceu continua observando e protegendo a irmã mais nova. Mas como sempre, tem gente que acredita. E tem gente que acha que tudo pode ter outra explicação. 4. A mão na escuridão. O vídeo a seguir foi gravado por uma câmera de segurança dentro do quarto de uma mulher chamada Caitlin. Já eram cerca de 3 da manhã e ela estava dormindo profundamente. Tudo parecia completamente normal, até que algo estranho acontece.
Enquanto Caitlin dorme, uma sombra parecida com uma mão aparece perto dela, e segundos depois, essa mão parece tocar nela. Caitlin se mexe assustada, mas ainda sonolenta demais para perceber exatamente o que aconteceu. O mais perturbador é que logo depois a mesma figura parece puxar o cobertor dela lentamente, e isso faz ela acordar novamente. Dá para perceber que não parece ter sido ela mesma puxando o lençol, porque o travesseiro praticamente não se move enquanto aquilo acontece. Depois que o vídeo foi publicado, Caitlin contou que acredita que aquilo era o espírito do marido dela. Segundo ela, antes de morrer, ele dizia que iria amá-la para sempre e além. E por isso ela acredita que aquilo teria sido uma forma dele confortá-la mesmo depois da morte. Claro, tem muita gente que acredita que tudo pode ter sido apenas um efeito de sombra, ou até movimento natural do cobertor. Mas vendo o vídeo, realmente é difícil não ficar desconfortável. 3. O fantasma gravado em 1991. O próximo vídeo vem de um homem da Inglaterra chamado Adam Mawson. Hoje em dia, Adam trabalha como escritor e diretor de filmes independentes. O TikTok dele normalmente é cheio de vídeos de viagem, rotina e bastidores da vida dele. Nada relacionado ao paranormal. Mas o que muita gente não sabe é que lá em 1991, quando ainda era criança, Adam gravou algo dentro da própria casa que até hoje ninguém conseguiu explicar. Segundo ele, na época ele posicionou a câmera do pai em um dos cômodos da casa e acabou registrando uma cena extremamente perturbadora. Em abril de 2026, ele publicou o vídeo original explicando toda a história. So we have a follower that wants to see my Buy Me Place Shadow Ghost footage. Well, do you know what, mate? I'm going to treat you to it right now. I'm going to show you the original footage that I caught my dad's video camera back in 1991. This clip has been featured on so many paranormal shows over the years, and they tried to debunk it and they couldn't. If you go to Adam Mawson's film channel on YouTube and like and subscribe, there's more stuff on there too. And share this video, because what you're about to see might spook you a little bit. There you go, guys. Na gravação, uma figura escura e semi-transparente pode ser vista sentada em uma cadeira. E diferente de uma simples sombra, a forma parece ter cabeça, tronco e movimentos humanos. Ela não fica parada. A figura lentamente se levanta da cadeira e começa a caminhar até desaparecer completamente da câmera. O movimento parece fluido demais para ser apenas algum efeito estranho da fita. E é justamente isso que faz tanta gente acreditar que esse vídeo pode ser real, pois há 30 anos, programas avançados de edição praticamente não existiam para pessoas comuns. Ou seja, se aquilo fosse uma montagem, seria algo extremamente difícil de fazer dentro de casa. Até hoje, vários programas paranormais tentaram desmentir a gravação, mas aparentemente, ninguém conseguiu encontrar uma explicação definitiva. Agora, se aquilo era realmente um espírito, ou apenas uma ilusão criada pela câmera antiga, aí fica por sua conta decidir. 2. A figura no fim do corredor. O penúltimo vídeo dessa compilação vem de um usuário do TikTok chamado Angus, e diferente da maioria dos casos desse tipo, o conteúdo dele normalmente não tem absolutamente nada relacionado ao paranormal. A conta costuma ter apenas vídeos de jogos, momentos aleatórios do dia e gravações do cachorro dele. Mas no dia 16 de abril de 2026, ele publicou algo completamente diferente. Tudo começou quando ele percebeu um comportamento estranho nas portas da casa. Segundo ele, as portas estavam abrindo sozinhas sem explicação. Então ele chama o pai para ajudar a gravar o que estava acontecendo. Wait, if that's fully shot. Now, right.
Now let's just sit and wait. He's just fucking lurking. Oh, fuck off! Fuck right off! Yo! What? Nah. What the fuck? O pai fecha as portas duplas com força e, para provar que não existia vento entrando pela casa, ele coloca até uma sacola plástica leve bem na frente da porta, pois se houvesse corrente de ar, a sacola se moveria, mas ela permanece praticamente parada. Mesmo assim, segundos depois, a porta destranca sozinha e lentamente começa a abrir. Na hora, os dois já ficam assustados, mas o pior ainda estava por vir. Quando o vídeo é analisado mais de perto, dá para perceber algo parado no fundo do corredor escuro, uma figura completamente imóvel, quase escondida na escuridão, como se estivesse observando eles de longe. E, sinceramente, quanto mais você olha para o corredor, mais desconfortável a cena fica. 1. O fantasma na janela. Na Indonésia, uma mulher chamada Marlina começou a ficar preocupada depois que o filho pequeno passou a dizer que via um fantasma dentro do apartamento. No começo, ela não levou muito a sério. Achou que fosse apenas imaginação de criança, aquele tipo de medo que aparece quando uma sombra parece estranha no escuro. Mas tudo mudou no dia em que o menino resolveu gravar o que estava vendo. E o vídeo deixou Malena tão assustada que ela começou a acreditar que realmente poderia existir alguma coisa dentro da casa. Na gravação, algo parece surgir lentamente atrás da parede, ao lado da sacada do apartamento. Assim que o garoto percebe aquilo, ele entra em pânico, corre imediatamente gritando pela mãe. Marlina vai até a varanda para verificar, mas não encontra absolutamente nada, só que o detalhe mais perturbador vem depois. Segundo ela, do outro lado daquela parede, não existe espaço para ninguém ficar parado. Não há corredor, não existe sacada, nem qualquer apoio onde uma pessoa pudesse se esconder ou aparecer daquele jeito. É literalmente uma queda direta para a rua lá embaixo. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, Malena afirma que poucas horas depois da gravação, o filho começou a passar mal e teria ficado doente por vários dias. Então fica a dúvida, será que aquilo era apenas uma sombra estranha perto da varanda? Ou o menino realmente gravou a mesma entidade que dizia ver dentro do apartamento? E depois de tudo isso, me diz nos comentários, qual desses vídeos mais te deixou desconfortável? E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, porque o próximo vídeo pode ser ainda mais assustador.